Queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus abençoe cada um dos seus filhos de forma poderosa e especial. O nosso Deus, ele tem trabalhado de forma extraordinária nas nossas vidas, e o que nós devemos fazer como cristão é crer que Deus ele sempre tem o melhor para os seus filhos. O Senhor ele disse para Josué no capítulo 1 e no versículo 9, o Senhor ordena a Josué, juntamente com todo o povo de Israel, que eles marchassem, que eles viessem caminhar. Mas para que eles pudessem caminhar depois do luto, o Senhor fortaleceu eles com palavras de vitória. O Senhor diz no versículo 9 do capítulo 1, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Observamos que o Senhor traz lições para Josué, que a primeira coisa que o Senhor determina ao homem de Deus é que foi o Senhor quem ordenou ele. Foi o Senhor que mandou, era o Senhor que estava lançando palavras de comando a Josué. Fui eu que te ordenei, Josué. Levanta tu e este povo, atravessa esse Jordão, para conquistar aquilo que o Senhor já tinha estabelecido como promessa para o povo, que eles herdariam, que eles entrariam na terra que mana leite e mel. Mas para que nós possamos nos apropriar daquilo que Deus tem estabelecido como promessa para as nossas vidas, é necessário que nós venhamos obedecer a ordem de comando que Deus estabelece para os seus filhos. E uma vez obedecendo a ordem de comando do Senhor, ele diz: sejam fortes, porque é necessário que nós nos fortaleçamos em Deus, nós venhamos nos fortalecer para que tenhamos condições de nos apropriar daquilo que Deus tem estabelecido. Então o Senhor lança uma palavra de comando e ao mesmo tempo o Senhor diz: mas seja forte. Seja forte para resistir qualquer tipo de batalha que você vão enfrentar. Seja as dificuldades do Jordão, que o Jordão estava cheio naqueles dias. A Bíblia diz que ele estava transbordante. Seja as dificuldades que vocês iriam enfrentar, as muralhas de Jericó, o tempo que vocês passariam rodeando a cidade, mas sempre acreditando que há uma palavra de comando que está sobre vocês, para que vocês andem, para que vocês marchem, para que vocês avancem. É necessário sermos fortes para resistirmos o tempo, para resistirmos às lutas, para termos condições de combater qualquer tipo de luta que porventura virá sobre nós. Mas precisa ser forte para resistir, mas precisa de coragem para avançar. E o Senhor diz: seja corajoso. Coragem não é ausência de medo,
mas é a superação do medo. Quando nós superamos o medo, nós avançamos. Nós almejamos aquilo que está diante de nós e partimos para a batalha. Aqueles que têm medo, eles recuam, mas os corajosos, eles avançam. E aqueles que avançam, eles estão diante da oportunidade de galgar, de conquistar aquilo que está diante deles. Porque primeiro eles se fortalecem, segundo eles têm coragem, eles vão avante, eles estabelecem um propósito e avançam naquilo que eles acreditam, baseado em uma palavra de comando de Deus. Foi Deus que ordenou, foi Deus que está nos conduzindo, é Ele que está nos guiando, é Ele que está nos direcionando. É o Senhor que está nos fortalecendo e ao mesmo tempo Ele está nos encorajando para que nós possamos avançar, que nós não venhamos recuar, mas que nós venhamos avançar. E quando você cria coragem e avança diante das lutas, ele diz: não se apavore. Se o problema é grande, mas esse problema ele não pode te afrontar. Esse problema ele não pode te amedrontar. Ele não pode ser maior do que a tua fé. Ele não pode ser maior do que o teu Deus que está te conduzindo, que está te fortalecendo. Então não se apavore. Eu observo que quando Israel chega diante do Jordão, está transbordante, alguém observa aquele cenário e diz: não tem condição. Mas se não temos condições palpável e visível, isso não é motivo para nós nos apavorar. Achar que tudo está perdido, achar que é o fim de tudo. Esse apavoramento das pessoas é justamente a ausência de coragem. E ele diz: não se apavore. Quando Israel chega diante dos muros de Jericó, que observa aquelas muralhas, aquela fortaleza, o Senhor está dizendo: olha, não se apavorem, mas o que vocês têm que tem que prevalecer em vocês é a confiança no Deus que está conduzindo, no Deus que está direcionando vocês. Então, diante das afrontas, diante das lutas, diante das situações, ele diz: olha, não se apavorem. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: mantenha a calma, a confiança, estabelece a estratégia que eu já orientei vocês e continue fazendo conforme a palavra que eu estabeleci. O grande problema é que Deus ele tem falado conosco, Ele tem nos conduzido, Ele tem nos direcionado, Ele tem nos guiado. E a afronta, e as lutas, e as muralhas, diante dessa batalha travada, nós nos apavoramos. E quando se apavora, ofusca a visão daquilo que Deus tem estabelecido. E era isso que o Senhor estava dizendo a eles: olha, diante do que vocês vão ver, do que vocês vão contemplar, não se apavorem, nem desanime, porque o desânimo, ele é um passo para o fracasso. Aqueles que desanimam, embora que ele esteja vendo, estejam diante da solução, mas o desânimo, ele ofusca a visão. Ele te afasta do propósito. Ele impede que você veja com nitidez aquilo que visivelmente já pode ser alcançado. Mas quando o desânimo bate, a primeira coisa que ofusca é a visão.
o semblante fica decaído. Pessoas desanimadas, é muito difícil delas conseguirem reagir, porque deixaram-se abater pelo desânimo, deixaram-se abater pelas dificuldades ou por aquilo que eles possam ver. Mas a proposta de Deus é que não deixamos ser conduzidos pelo desânimo. Observe que certa feita Israel estava de um outro lado de um vale, e do outro lado tinha os filisteus, e no vale estava Golias, afrontando o exército e procurando se havia algum homem que pudesse lutar com ele. Por causa do tamanho do gigante, todo o exército foi abatido pelo desânimo, pelo medo. Até que Davi chega orientado ali, cheio da graça de Deus, consegue ver o que aqueles homens desanimados não conseguiam ver. Que além de ser um exército lutando contra apenas um gigante, haveria um Deus que pelejava por eles. Então, a ausência da confiança em Deus permite que os homens se apavorem e sejam desanimados diante da afronta, da luta que estará enfrentando. E o Senhor diz: olha, não se apavore e não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você. A confiança em Deus nos dá certeza, garantias, que aonde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco. E o Senhor diz: e o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares, seja passando pelo Jordão, seja diante das muralhas de Jericó, seja enfrentando exércitos, aonde estiveres, Josué, o Senhor estará com você. O Senhor é a tua maior garantia de vitória. O Senhor, Ele é a tua maior garantia de conquistas. Você não vai entrar na luta sozinho. Eu estarei com você aonde quer que você fores. Seja nas lutas, seja enfrentando exércitos, seja nos momentos de júbilos, seja nas conquistas, Josué, seja nos momentos mais obscuros da vida de vocês, mas eu estarei com vocês. Basta que vocês permaneçam no propósito. O Senhor traz lições para Josué, para que eles viessem de fato crer no Senhor e fazer do seu Deus o seu refúgio, a sua fortaleza. E é importante que o Senhor, Ele sempre vai nos conduzir a crer, porque Ele sempre tem para nós vitórias. O pensamento de Deus para conosco é pensamento de bom, é pensamentos bons. São pensamentos que levam-nos a perseverar, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Observe que o Senhor diz lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Se o povo de Israel continuasse obedecendo à palavra de Deus, submetendo à ordenança de Deus, os planos que Deus tinha para o seu povo eram planos bons. Eram planos de fazer aquele povo prosperar. Porque o que estava diante do povo de Israel, permanecendo nessa caminhada, a promessa de Deus era de uma terra boa. Era uma terra que mana leite e mel, aonde ele ia desfrutar dos seus dias de bonâncias. Mas para conquistar, para entrar na terra que mana leite e mel, é necessário ter esses requisitos que o Senhor estabelece a eles como proposta para continuarem andando. Primeiro, obedecer à voz de comando do Senhor. Segundo, ser forte. Terceiro, ser corajoso. Quarto, não se apavorar. Quinto, não desanimar. Porque se tiver essas qualidades, essas virtudes, o Senhor será com eles por onde quer que eles fossem, seja nos vales, seja nas planícies, seja nas cidades enfrentando o exército, seja enfrentando o próprio tempo. Mas o Senhor diz: eu serei com vocês, por onde quer que andares. Queridos, que Deus, Ele possa fortalecer os seus filhos, e que nós possamos estar em Deus a cada dia, acreditando, nos apropriando da promessa de Deus. E que nós venhamos a cada dia buscar em Deus um fortalecimento, para nós não abrirmos mão do propósito de Deus. E o Senhor diz em Isaías 41:10, Ele diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Louvado seja Deus. Essa é a proposta de Deus. Não desanime. Você que está me ouvindo, que está enfrentando lutas, que já chegou a pensar em desistir, está tão desanimado que já está querendo jogar a toalha, a palavra de Deus ao seu coração: não desista, permaneça no propósito, seja forte, seja corajoso, não se apavore, mas vá em frente. Creia na palavra do Senhor, creia que o Senhor te fortalecerá, o Senhor te ajudará e Ele te segurará pela sua forte mão e Ele te conduzirá à vitória, porque o nosso Deus é Deus de vitória. Querido, que Deus te abençoe e que Ele renove a sua visão e que esta palavra seja palavra de esperança para o seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Sou pastor Antônio Alencar, e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esta palavra com mais pessoas, para que o Senhor possa estar fortalecendo e conduzindo o seu povo de acordo com a sua vontade.